Hoje é o dia 16, o mês é maio, e hoje é celebrado o Dia Mundial da Conscientização sobre a doença celíaca, uma condição autoimune que afeta o intestino delgado e exige restrição total ao glúten, proteína presente no trigo, centeio, cevada e seus derivados. O Betinho Nascimento tem os detalhes, vamos ver. Tirar as dúvidas agora sobre a doença celíaca, justamente no Dia Mundial de Conscientização à Doença, e dúvidas inclusive em relação a quem é intolerante, quem de fato tem a doença celíaca, e para isso a especialista ao meu lado, a doutora Silvana Serra. A doença celíaca é uma enteropatia autoimune crônica que ela é desencadeada pelo quê? Pela a ingestão do glúten. O paciente, ele é aquele paciente que ele é predisposto geneticamente, ou seja, ele tem a capacidade de produzir anticorpos contra a proteína do glúten. Então, quando ele se alimenta com alimentos que contêm glúten, né, que é o trigo, a cevada, o centeio, ele começa a desenvolver anticorpos e gerar uma inflamação na parede do intestino, o que vai levar aos sinais e sintomas clássicos desses pacientes, que é dor abdominal, distensão abdominal, diarreia, além do que pode ter outras manifestações, como uma anemia ferropriva refratária, ou seja, uma anemia que está tratando e não consegue resolver, uma osteopenia, osteoporose e até infertilidade. Como é que a gente sabe, doutora, que a gente pode ter essa doença? O que a gente faz? Tem algum exame específico? Tem que procurar uma consulta específica também? Isso. O diagnóstico ele é feito baseado na história clínica do paciente. Então, conversando com o paciente, entendendo todo o contexto clínico dele, a gente solicita exames laboratoriais, exames de sangue, né, que são justamente esses anticorpos que a gente vai solicitar, que eles vão vir positivos. Além do que, a gente faz uma endoscopia no intestino delgado. Então, na primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno, a gente faz essa endoscopia para fazer a biópsia da parede do intestino. Então, através dessa biópsia, é visto, né, que as vilosidades que todos nós temos na parede do intestino, elas estão atrofiadas. Com isso, o que acontece? O paciente, quando se alimenta, o alimento passa e não tem uma absorção correta dos nutrientes. Então, esse paciente começa a ter o quê? Perda de peso e os sintomas clássicos que eu mencionei. Doutora, essa doença não tem cura, mas tem tratamento. E outra coisa, tem diferença para quem é intolerante ao glúten? Sim, aqueles pacientes que a gente chama, né, que tem uma sensibilidade ao glúten não celíaca, ou seja, os intolerantes, são aqueles pacientes que eles têm os sintomas gastrointestinais ao se alimentar com o glúten, porém, quando você vai fazer o exame de sangue e a endoscopia, ele não vai ter nenhuma alteração. Então, esse paciente se apresenta dessa forma. Já a doença celíaca não, é uma doença que o paciente tem uma predisposição genética e vai ter os anticorpos positivos e uma endoscopia mostrando as manifestações. Doutora, procurar o médico é o melhor caminho, né? Tem que procurar. Isso, né? O tratamento, ele é a exclusão total do glúten da dieta. Então, esse paciente precisa ter uma reeducação alimentar e ter um acompanhamento com essa parte da dieta muito grande, né? Procurar os alimentos, quando for ingerir, sempre nos rótulos, verificar se é sem glúten, né? Existe uma lei federal, desde 2003, que fala a respeito disso, que todo alimento industrializado, ele precisa ter no rótulo se tem glúten ou não. Então, além da procura por alimentos sem glúten, que essa é a dieta para esse paciente, é importante também falar sobre como fazer o preparo em casa dos alimentos, porque pode ter uma contaminação cruzada. Então, se eu tenho numa casa uma pessoa que tem a doença celíaca e o restante dos componentes não tem, então os utensílios dessa pessoa da doença celíaca, os utensílios que for fazer os alimentos, eles precisam ser separados, eles não podem ser usados para quem não tem glúten e para ele. Então, precisa estar separado e ter esse cuidado com a alimentação para o resto da vida. Doutora Silvana Serra, muito obrigado pelas informações importantíssimas nesse dia de hoje, Dia Mundial de Conscientização da Doença Celíaca. Eu volto contigo. Mas resumindo, daqui a alguns dias nós vamos ficar dentro de uma bolha. Não era assim na minha época de adolescente, de criança, não. O que é que mudou, hein? A infância era dentro da água, da lama, no sol, na chuva. Hoje nós vemos as nossas crianças frágeis demais, não é? Parece
É incrível, né? Você viu aí? Você vai andar numa bolha agora, praticamente uma bolha. Caramba, o que é que tá vendo aí? Jesus, olha. E atenção.